Acho que está. Que música era esta? De que genérico de filme era esta? Era do coisa do Jorge. Estamos no ar, estamos a assustar os animais, mas que sinceramente para assustar os animais. O Jorge! Era o Jorge. Era o Jorge. Os animais. Era o Jorge. E os amigos de Jorge, que é o segundo filme. Boa noite a todos. Aconselho de Marta Temido. Estamos. Da Direção-Geral de Saúde e de alguns médicos independentes. Estamos protegidos em relação àquilo que é a praga do século. E dizemos boa noite já ao Joaquim Ferreira e a toda a gente que já nos está a ver. O João Gata tem um medidor de temperatura que a qualquer momento pode medir a temperatura aos nossos videntes. Portanto, informaremos os nossos videntes se houver alguém que esteja com temperatura irregular para poder ligar à Saúde 24. Exatamente, este é o primeiro momento de teste em que veremos se alguém tem uma temperatura irregular. Como um medidor, o medidor, segundo o João Gata, João, está em Fahrenheit, não é? Ok, está em Fahrenheit, está. Eu neste momento estou em, ora bem, 97.2 Fahrenheit. 97.2 é Rádio FM. Bom, sem mais Estou na delongas, banda do cidadão. Portanto, estás bem ou não estás bem? Epá, não sei se estou bem, eu daqui a bocadinho com esta máscara vou estar 100 Fahrenheit. E é tipo pipipi, é aquela linha que já não mexe, porque esta porra não deixa respirar ninguém. Bem, não. Eu vou tirar a máscara, mas antes vamos dar entrada àquele que é o nosso primeiro tema proposto. Isto para gajos com óculos. Isto é complicado. Isto é mesmo complicado. Aí, Jorge, não ponhas assim a máscara. A sério? Não, tira. Não ponhas aqui em baixo. O taxista é o outro. Chama-se o Covid do Papo Covid. É, exatamente. Ora bem, em 1992, na Ilha da Madeira, um pároco local foi acusado de ter cometido um crime de homicídio e envolvia traços de pedofilia. Esse padre pôs-se na alheta, depois de ter sido condenado a 13 anos de prisão, aproveitou uma saída, uma precária, e regressa agora João Gata em grande estilo, a explicar pela 19ª vez porque é inocente, coisa que abre um programa pago por todos nós. Portanto, João, porque e de que vale o regresso do padre frigorífico? Opa, o padre frigorífico até foi-me fazer buscar isto ali abaixo. Eu sou um homem prevenido e como homem prevenido que sou, acredito em toda a gente que me diz a verdade. Acontece que o senhor disse a verdade dele e mesmo assim foi metido dentro da choça 12 anos. Não é brincadeira nenhuma. Aliás, havia testemunhos, havia isto, havia aquilo e havia um carocha preto. Nunca se esqueçam do carocha preto, porque aquele carochinha hoje vale ouro. E se o tipo tivesse sido esperto... não, ele fugiu para o Brasil, onde os carochas, aquilo não interessa. Exato. Mas em Portugal aquele carro é um clássico. Ora bem, eu agora vou ser um bocadinho foleiro, porque também me é permitido. Mas aquele fáscias, aqueles óculos e toda aquela forma física do senhor, eu acho que não enganava ninguém. Ele tinha a sua preferência. Errou foi na vocação. E ao errar-se na vocação,
tem que ter outras preferências. Aliás, naquela vocação não se pode ter nenhuma. Mas está mais que visto que toda a gente parece ter a mesma preferência, o que é um bocado estranho. Isto também me lembra uma visita de estudo que eu fiz quando andava no 8º ou no 9º ano de escolaridade, ou se calhar mais cedo, já nem me lembro em que local de ensino, em que estabelecimento, se calhar no Padre António Vieira, ou qualquer coisa, onde eu andei, que nos levou à Capela de Ossos, não sei se lembram. E então... Não lembramos, mas conhecemos. Não fomos na altura contigo. Fomos a mesma. Mas a gente foi à Capela dos Ossos, não é? Há duas, aliás. Então, o que me contaram foi, de uma forma muito simples, mas assim, tipo em surdina, que aquilo havia entre... Mas tu foste ou contaram-te? Não, eu fui ver a Capela dos Ossos e achei estranho, e se calhar comentei ou questionei porque é que as caveiras eram tão pequeninas, porque é que os ossos eram tão pequeninos. E então aí disseram-me que eram meninas pequeninos, que morriam com doenças e essas coisas, porque naquela altura era assim. Mas houve outra pessoa que me disse, há uns túneis, sempre houve uns túneis entre locais, não é? Uns que tinham os senhores, outros tinham umas senhoras, e havia umas aventuras, pronto, e tal. E eu sempre fiquei com isto na cabeça, que as coisas não há coincidências, não é? E então, quando acontecem estes dramas, porque isto foi um drama e as pessoas esquecem-se disto, o primeiro drama foi um padre ter fugido à verdade dele próprio e à verdade do rebanho. Esse é o primeiro drama, porque as pessoas são católicas e acreditam naquilo que o senhor padre diz. A outra vergonha é ele nunca ter assumido o crime que praticou e pelo qual foi julgado, e ainda hoje na televisão aparece a dizer que é inocente. A terceira vergonha é como é que é possível este homem conseguir fugir do país, chamado Portugal, atravessar todo um mar e estar no Brasil, no bem bom, nos últimos 15 anos. 15 anos, não é? O homem agora Sim. está lá. Bruno, calma, responde lá. Como é que é possível isto tudo que o João Gata acabou de dizer? Inclusive é aquilo de um gajo com um nariz com mais de 4 centímetros ser, obviamente, homicida. Exato. Eu estava-me a lembrar, por falar em fugir para o Brasil, estava-me a lembrar que há uma velha tradição de fugas para o Brasil. Pois há, desde a Ericeira. Vou ver o meu tripé. É verdade. Se quiserem comprar, o João Gata faz uma sessão de venda nos intervalos aqui. Este não. Este é maleável. Olha, repara, isto. Vamos. Isto até é coisa. E de maneira que estava-me a lembrar. Não pode estar a falar do Padre Frederico e fazer essas demonstrações ao mesmo tempo. Exatamente. Estás a enviesar a conversa. Ou podemos. Faz lembrar uma presidente de junta não de Câmara, que também fugiu para o Brasil e que também lá teve uns anos. Portanto, nesse particular, o Padre Frederico cumpriu a tradição. Mas Lindemann... Aliás, acho que foi ele que deu o Brasil recebe muito bem toda a gente. É a única coisa que... Não houve uns gajos que ficaram lá no meio do cimento uma vez? Não, na praia. Eles gostaram tanto que já não os deixaram sair. O militão, como é que ele se chamava? Era nós também enviamos o corte. Não se esqueçam que enviamos a corte. Mas o quadro frigorífico, Bruno Paulo. Mas não sei se quer dizer sobre o quadro frigorífico. Acho que, pois, relativamente ao padre, eu não frequento. Relativamente a Felgueiras, ouvi dizer de que, mas acho que sim, acho que o Brasil é um destino de férias e bom. E também me recordo quando fui à Madeira de ver a miséria em que muitas daquelas pessoas vivem, infelizmente, e há zonas da Madeira onde a prostituição infantil, infelizmente, é quase uma atração turística. E lembram-me de passar ao lado das autoestradas que nós construímos com dinheiro de continente para todo o lado da Madeira, e para todo o lado ao lado da autoestrada havia umas barraquitas e tal, e eu pensava, bem, se a temperatura aqui não fosse fantástica, esta gente morria toda de frio. E isso, se calhar é o legado que os padres Federicos desta vida, desde os tempos da Inquisição, nos deixaram.
é abusos e uma herança muito sinistra. E não havia disto para ajudar. Exatamente. Havia. Sempre houve. Produtos naturais. Eram produtos Naturais. À base de azeitona. Jorge Máximo, tu ainda te lembras à base de azeitona e não só. Banha de porco. E tocinho, exatamente. Jorge Máximo, bom, eu espero de ti uma intervenção de elevado nível. Fundo. Não, é verdade. Na semana passada nós Uma intervenção profunda. Não tivemos a oportunidade de falar sobre o quarto tema, que era sobre o 11 de setembro. Não vais fugir ao tema também, não é? Não. E longe de mim teria pensado que esse tema seria substituído por o regresso do Padre Frederico. Aliás, isto já estava no meu subconsciente, já nem me lembrava desse personagem célebre que assombrou toda a nossa juventude. De facto, eu temo e devo... E contra os meus princípios, devo concordar com o João Gata. Obrigado. Aquele senhor, não é contra os meus princípios e contra o que tu dizes. Contra os meus princípios é acusar uma pessoa pela aparência. De facto, aquele senhor... A aparência se aparece. Se houvesse alguém que ilustrasse, tipo um Ders, um Goscinny, assim, fazia um desenho de um padre homossexual pedófilo. Aquilo, toda a gente pensaria naquele rosto. Está feito. Obviamente que o senhor prior, ter aquela aparência não faz de um criminoso. Mas também não lhe agradei a muitos fãs, de certeza, e pessoas que, olhando para a maneira como ele se expressa, a maneira como ele falava na altura, e com aquela carinha, de facto toda a gente olhava para ele... tu papaste a criar um sonho e foste tu que mataste a criar um sonho. Admito que possa ser inocente, tenho muitas dúvidas, mas admito que possa ser. Ele foi preso, ele não é inocente, ele foi preso. Agora, é curioso como é que este senhor, que a maior parte das pessoas já provavelmente já nem se lembrava, regressa agora como o tema central, para nos tirar um pouco do desconforto das mortes do Covid. E, portanto, aliás, eu acho que aquilo foi porque a gente precisava de um tema para fazer hoje. E vamos voltar ao Padre Frigorífico, porque o Padre Frigorífico, que migrou para o Brasil, como aliás, outra grande exportação que fizemos, como tu dizias bem, João Vasco, foi aquele serial killer português que também foi para o Brasil, e mais agora falta-me aquele político célebre que foi... foi líder parlamentar do PSD, que também foi para o Brasil matar as velhinhas. Mas era velhota, mas isto não foi provado. Marcelo Caetano. Não. Esse também foi. O Duarte Lima. O Militão, o Duarte Lima, o Padre Frigorífico, o Dom João VI, o Marcelo Caetano. O Dom João VI era um homem decente. O Marcelo Caetano. O Dom Pedro, que lá ficou. O Dom Pedro. O João Vasco, que é decente, teve 30 e tal filhos. Ele ficou, não, ele voltou. Ele depois voltou. Deixa-me aqui perguntar ao João Vasco Almeida, Ele voltou. que é homem da verdade, porque é jornalista, é homem da verdade, e tem os seus... E o Jardel também, mandámos para lá. O Jardel depois foi não sei o que, presidente, qualquer coisa. Mas ao João Vasco... Desculpa, só para acabar. Eu acho que o Padre Frigorífico, quando voltou ao Brasil, foi à procura da tiazinha. Lembram-se de uma personagem brasileira que era a tiazinha? Claro. Da Gabriela Cravo e Canela. Não é. O João Vasco sabe. João Vasco, que novela que era? A novela não era novela nenhuma, era um concurso da televisão brasileira onde ela se sagrou, e apresentava a tiazinha. Eu agora estava a pensar no Bataclan e não sei o quê. Não. Olha,
Tu que és homem Sim. da verdade. O António avisa que o tema é fraco, portanto, vê lá se me faz uma pergunta para isto melhorar. Então, se o tema é fraco, diz-me lá uma coisa. Se todos estes fugitivos ou foragidos para o Brasil, o Marcelo Caetano, quando lá chegou, foi convidado para dar aulas na maior universidade do Brasil e teve todo o respeito e toda a consideração e conseguiu ainda ensinar alguém, não é? Sim, o Marcelo era um homem que, se tivesse sido bem conversado, umas aguardentes, uma coisa assim, A coisa fazia-se por a coisa aqui, tinha ido, a coisa tinha lá ido. Reitor da Universidade de Lisboa e tal. O padre Frederico, primeiro, coitado do Alexandre Frota, coitado. O padre Frederico tem uma história engraçada, porquê? Porque ainda hoje não batem certo as alegações com as provas e com os meios de prova. Isto é, se for só pela prova pericial e pelo meio de prova, o homem é inocente, completamente inocente. Não o conseguiam apanhar por aí. Depois há a prova testemunhal e há, de facto, uma pressão da opinião pública que, à época, isto deve ter sido dos primeiros casos de crime onde, tirando as FP25, onde a opinião pública teve uma força muito grande. E o tribunal não havia, mas já havia CM. E houve aqui, de facto, uma pressão social. Era rádio nessa altura. Sim, isto é 92, talvez. E então o homem acaba por ser condenado. Mas ainda hoje, os juristas que estão a comentar este caso para o documentário da RTP, e não só, e o Jornal da Madeira, que trazia há 2 ou 3 dias uma peça sobre isto, dizem que, no fundo, aquilo seria tudo inconclusivo. Portanto, quando o homem foge dessa possibilidade, não é, indúbio para o réu, portanto, na dúvida, ele não devia ser condenado, mas a pressão pública foi tanta que ele foi condenado. Ponto 2. Eu, claro que tenho que discordar de Vossas Excelências quando Vossas Excelências afirmam que a teoria do Lombroso é que é a teoria correta, não é? E não. Vocês lembram-se do Bibi, da Casa Pia? Claro. Que tinha aquele ar... Acho que foi o único condenado, o desgraçado, mais ninguém. Não, mas agora digam-me lá se o Bibi da Casa Pia tinha cara de pedófilo. Tinha ar, era de 3 litros de vinho no Benfica e Coratos. Não tinha ar de pedófilo. Portanto, não se tem ar de pedófilo. Não, isso é impossível. Não, portanto, é verdade. Mas não se tem ar de pedófilo. Havia mais uns nomes. Agora, nós estamos a dizer que o Trump tem arte pedófilo. Mas eu vou concordar contigo numa coisa, João Gata. Há pessoas que têm um ar a quem apetece dar umas estaladas, isso é verdade, que são os torninhos, não é? São esses gajos, pá. E aí sim, o padre frigorífico é um deles. É o que tenho a dizer sobre isso. Não sei se o homem matou o puto ou não. E sim, o Carocha devia estar, não sei se está no museu ou não, mas o Carocha vale. Saltemos. Então, queres tu dizer com tudo isto que tu subscreves a tese que o que prejudicou foi aquela cara e os óculos que ele usava? Não. Contrário. Não, foi mais os óculos ou foi mais a cara? Não, eu nem o defendo, nem o acuso. Quer dizer, a justiça considerou o culpado, entregou-o ao sistema prisional, ele fugiu numa precária, a história está contada. Sobre isso. Agora, o que dizem os peritos sobre tudo o que era prova, meio de prova, prova testemunhal, é que
se não fosse a pressão da opinião pública, se calhar o homem tinha saído lá com o indúbio para o réu, como aconteceu agora a este Jaquim, que matou o triatleta, que não matou, e que é condenado e que não é condenado, e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, poderia ter sido uma história dessas. Se fosse alemão era diferente. Faz lembrar Pois, aquela então, história Se dos fosse banqueiros que foram Olha, acusados e que as pessoas... E da corrupção... 5 minutos do outro tema. Ok. Já ok. comeu 5 minutos já. Mas nós comeu também 5 entramos. Agora, se este tema era fraco, se este tema era fraco, então e este? Este então não tem ponta por onde se lhe pega, ao Jorge Máximo. Então, e o planozinho? Tu o que és com O planozinho do coisa, Mas do Costa Silva. o Costa Silva? do António Costa. Do Costa primeiro ou do Costa Senhora, segundo? não, peço desculpa. Não, O plano do António Costa, pedido pelo António Costa, ao António Costa, é verdade, não É é? verdade. Está aí para gastarmos os milhões no sítio certo. Ou não, Jorge Máximo? Bom, o plano Costa... Ele hoje falou de transparência. No Costa Silva. Eu já escrevi um artigo para... Quando saiu a proposta do plano do Costa e Silva, fiz um artigo para um jornal, onde falava do estranho esquecimento deste plano Costa e Silva. Mas esse processo já foi há coisa de mês e meio, portanto vamos falar de coisas ainda mais atuais, que foi a apresentação mais recente desse plano. Antes de mais, eu acho que a estratégia foi muito inteligente. Portanto, o governo foi eleito propondo uma agenda para a década, uma coisa que tiveram não sei quantas pessoas a escrever e a fazer, aquilo era a grande referencial programático para as eleições. Entretanto, não fosse aquilo, não prestar para nada, deixa cá arranjar alguém que aparece na televisão a mandar uns bitites e ele faz um outro plano. E, portanto, aquela agenda para a década que tinha sido escrutinada e que tinha sido o objeto que tinha sido utilizado para as eleições, afinal agora foi substituído por um senhor, para o parecer de um senhor. O António Costa Silva, digo-lhe já, que é uma das pessoas que eu gosto de ouvir na televisão em assuntos do Médio Oriente. Ele é uma espécie de Nuno Rogério. É uma pessoa que percebe lá daquela coisa das jihades, das guerras lá entre os israelitas e os palestinianos e não sei o quê, e portanto eu gosto muito de ouvir. Ele foi presidente da Partex e portanto desse aspecto de geoestratégia e Médio Oriente ele é muito bom. Desde aí a ser a pessoa indicada para dar a estratégia onde vão gastar 70 mil milhões de euros nos próximos 10 anos, eu nunca esperei muito deste plano. E o que é que o plano diz? Aquilo que a gente já sabia, que temos que investir no mar. Epá! Alguém tinha ouvido falar nisso? Não, mar, é uma coisa completamente nova. Que temos que apoiar e investir na modernização nas tecnologias. É outra coisa que nunca ninguém tinha ouvido falar, nomeadamente, aliás, o João Gata é a única pessoa que eu conheço que fala de tecnologia, portanto nunca ninguém tinha ouvido falar disso. Temos que apostar na saúde, é da verdade, a saúde. Temos que apostar na saúde. E pronto, e na agricultura e na luta contra as desigualdades. Eu acho que sim, acho que debatemos estes temas, que apostamos estas apostas. Acima de tudo, é tudo importante e é tudo importante aquilo que a gente já sabia. E, portanto, quer dizer que a gente estava na ferrovia, grande ferrovia, a da bitola, porque a gente precisa de ferrovia, porque os comboios é que é o comboio. E, portanto, eu temo que isto é tipo aquelas mudanças de 360 graus, não é? Vou fazer uma grande mudança de 360 graus. E pronto, vamos ter uma grande mudança de 360 graus. Agora, o problema está, e voltando àquilo ao meu argumento, é que eu acho que as apostas são todas boas, e nós, nos últimos 10 anos, o mundo mudou completamente e todas as grandes apostas de há 10 anos atrás não valeram absolutamente nada e as grandes mudanças ocorreram em pequenas situações que ninguém antecipava. Portanto, as maiores empresas do mundo nos últimos 10 anos não existiam há 10 anos atrás e, portanto, ninguém se lembrava delas, nem sabia o que ia acontecer.
Mas o grande tema é como é que se vai controlar este dinheiro e controlar estes fundos e a sua boa aplicação. E só dar uma nota, antes de passar e não ocupar muito tempo, depois poder falar um bocadinho mais, dar uma nota de uma sondagem que sai hoje, que diz que 60% dos portugueses acha que os fundos europeus vão ser mal geridos. Portanto, eu poria 60%. Quer dizer que há 40 pessoas... Extraordinário. Não, é que há 40% que não perceberam a pergunta. E, portanto, ou então há 40% que acham que vai ser o António Costa e Silva a gerir o dinheiro. Há 40% do PS? Lá está. João Gata, mas faz favor, há 40% do PS só. Olha, eu continuo a trazer este belo fresquinho daquilo que me estou a fazer, porque eu sou... Mas achas que o plano está... Mas achas que está mal esgalhado o plano? Epá, não é isso. Eles falaram de transparência e esta porcaria não é transparente. Não se vê nada. E quando o Costa me fala de transparência, eu começo-me a rir. Mesmo. Porque com vontade. O Costa primeiro, o Costa segundo, eu não conheço o senhor. Ele foi simpático, repetiu muitas vezes os mesmos... sei lá, os mesmos desígnios e os mesmos adjetivos, epá, era tudo muito bonito. Eu consigo fazer aquela redação em 2 horas. Eu não preciso de ninguém para me ajudar a fazer aquilo. Em 2 horas eu escrevo aquela redação que ele depois transmitiu. E todos aqueles interesses que ele transmitiu, ou que pelo menos foram editados, porque aquilo devia ter sido uma ganda seca, portanto eles cortaram, editaram só para os grandes chavões. Tudo aquilo que ele disse nós já sabíamos. Não é preciso ser de um partido ou do outro para perceber que as grandes apostas são aquelas. Epá, agora, eu não acredito de maneira absolutamente nenhuma no país em que estamos a viver, com as pessoas que mandam nele há décadas, e não aponto um governo nem um partido, atenção, não aponto um governo nem um partido, aponto todo o hemiciclo e os seus interesses, que esta cena vai ser transparente e vai ser bem gasta, porque não vai. Não vai, é impossível. Nós somos um país corrupto, de pequena corrupção. Toda a gente tem amigos e cunhas. Toda a gente quer o coisinho. As pessoas vendem-se por milharzinhos, pelo contratozinho. E depois há aqueles gajos, como aqui ao lado, estão a construir um império chamado Prata, que aos olhos de qualquer pessoa não pode ser implementado naquela zona. Não pode, mas está a ser. E depois, mas quem é que lá vai? Vai lá a Polícia Municipal, não é? Não, eles estão a multar carros mal estacionados, porque aqui o Sr. Bruno manda vir os gajos a dizer aqui cabem 40 bicicletas em vez de não sei quantos carros e não sei o quê. E nós, pumba, chapéu. Agora, eu tenho muito medo deste dinheiro, muito medo. Acho que, muito sinceramente, nós deveríamos de saber usar aquilo que temos, os milhões, aquela alcofa, aquele dinheiro que o Centeno disse que nós tínhamos, lembram-se? Isto já vem do Passos Coelho. O Passos Coelho disse que nos deixou uma batelada de dinheiro. Depois o Centeno disse que essa batelada passou a ser, sei lá, quantos milhões a mais e tal. Mas o Centeno agora foi para o Banco de Portugal. Aquele banco geralmente é cego em relação aos problemas dos bancos e do país. Portanto, este dinheiro vindo da Europa, dado às pessoas que mandam em Portugal, não, vai dar merda. Desculpem, vai dar merda. Vá, senhor Bruno Palma, e para que é que devia ir o dinheiro? Se não é para estas coisas bonitas, para onde é que devia ir o dinheiro? Bicicletas elétricas. E ele tem o micro desligado? Tem. Não, ele nem sabe o que é que pode dizer. Ele não quer dizer. Podes repetir. Pegando nas palavras do João Gata, a sensação que me dá, depois da detalhada queixa do João, parece-me que o Centeno levou os milhões com ele para o Banco de Portugal. Será? Não levou. Mas eu hoje, enfim, vocês já falaram muito sobre o Costa e eu vou falar sobre o outro Costa. Eu hoje ouvi o outro Costa, um bocadinho na senda do que esse Costa. O Costa consultor e o Costa... É um bocado Maria Patroa e Maria Empregada, não é? O Costa consultor recomendou ao Costa dirigente. E o Costa dirigente hoje disse
não na qualidade de Primeiro-Ministro, mas na qualidade de Costa, líder do Partido Socialista, disse que o dinheiro será aplicado não para as famílias, não para o Estado, não para as empresas, mas nas empresas, nas famílias, vai haver dinheiro para tudo. Basicamente, eu dá uma sensação, eu tenho medo de sair à rua e estou a pensar fazer chapéus de chuva ao contrário, que é para quando o dinheiro começar a cair, eu conseguir. Porque se o dinheiro, dá-me a sensação que se a quantidade de dinheiro que aí vem cair todo ao mesmo tempo, temo não aguentar e que as pernas cedam. Não compres dos chineses, que as varetas dobram e que vai logo para o chão. Sim. A ideia, estava a pensar fazer estava a pensar fazer chapéus de chuva com o material dos sacos do IKEA, que são aqueles azuis, mas para meter ao contrário, que é para guardar a minha parte. Porque, segundo a nossa história, desde o tempo em que nós mandávamos vir, trazíamos para cá e depois mandávamos para a Alemanha e mandávamos para, não é? Desde a política aquela política muito bem sucedida que nós implementámos no século XIV, não é? Século XV, mandava vir tudo. Eu dá-me a sensação é que nós vamos receber o dinheiro e vamos mandar fazer. O que é que vais fazer e tal? Vamos investir nas fábricas? Não, compramos, manda vir. O meu tio, quando eu lhe perguntava como é que ele, então o que é que tem feito, ele dizia-me, eu compro tudo feito. E eu acho que a lógica que se vão implementar é do comprar tudo feito. Porque eu, sinceramente, as medidas são medidas que é simpático. Vamos investir na ferrovia, simpático. Vamos investir nas novas tecnologias, é simpático. Pronto, é uma série de coisas redondas que ficam bem, mas como é que vamos fazer? Qual é o plano? Isso não é dito. E vamos ter dinheiro para as famílias, para as empresas e não sei o quê. Portanto, vai acabar a crise. Cuidado, protejam-se. Andem na rua de capacete, ouçam este vosso amigo, se não vai doer, porque se nos mandam o dinheiro em moedas em vez de mandarem notas, vai correr mal. Mas o João Vasco vai comprar um Jeep. O João Vasco é Costa 2 em vez de ser Costa 1. Supostamente vão-nos mandar 7 mil milhões por ano durante 7 anos. Mas, sendo que o valor estimado que não é refletido na economia real é 18 mil milhões. Ou seja, nós precisávamos era de arrumar a casa e não precisávamos que ninguém nos emprestasse dinheiro. Portanto, bastava haver vontade verdadeira e genuína para acabar com a corrupção. Porque, pegando no nosso primeiro tema, o problema não é o Padre Frederico, não é? Esse é que é o estranho de esquecimento do plano de Costa e Silva, foi o que eu escrevi no Exato. E os bibis e não sei o quê, esses não são os amigos dos... Conclui, Bruno Palma. Está concluído. Deixa o João falar, Bruno Palma. É que estamos com 32 minutos, vai dar outra vez para 3 temas, precisamos andar a fazer a agenda de 4. Eu não percebo porque é que nós temos que ter um grande plano estratégico. A União Europeia vai ceder uns fundos que vêm dos impostos dos países ricos à Malta. Ficámos... Não é bem assim. Não é bem assim. Está bem, a explicação técnica é muito engraçada, mas quem paga para termos escravos do Bangladesh a fazer a vindima são os contribuintes alemães, porque lhes dá mais jeito que eles façam a vindima cá com escravos e nós é que ficamos com a conta dos escravos. Portanto, nós somos o capataz. E eles o mandante, enfim, isto levava a outra conversa. Um papel histórico. É um papel... Não, já foi... Nós já fomos outras coisas. Agora, eu não percebo porque é que precisamos de um grande plano. Era, como tu dizias, era não sei o que para a década, o compromisso para a década. Depois foi andando e agora um grande plano do Costa e Silva, que deve ser um gajo porreiro, sei lá, toda a gente diz que era uma pessoa impecável, eu acredito que seja. Mas porquê é que precisamos de um grande plano? O Cavaco já pagou ao Porter
para nos vir cá dizer que temos de apostar na cortiça, na azeitona, no caminho de ferro. Isso está escrito há 30 anos, ou há 26, ou há 27. E na saída publiquei-me. E ninguém fez ainda grande plano nenhum. A reforma agrária ficou por fazer, era um grande plano. O SNS lá se fez. Agora, os médicos de família estão todos adstritos à Covid, não há consultas. Portanto, o grande plano era tratar dos serviços do Estado decentemente, era tratar das empresas que existem decentemente, era deixar a pobreza escondida vir cá para fora. E o Bruno Palma tem razão. O déficit, nós nunca tivemos déficit, nós tivemos fegamanço. Se fizesse um orçamento de base zero, como o Bloco de Esquerda defende há muitos anos, nós deixávamos de ter déficit. Muito Tony Carreira se ia queixar. Não, havia muito Tony Carreira a queixar-se, porque não havia conserto. Havia muita obra que não era feita 3 vezes, ou com o triplo do custo. Rotundas e cruzamentos em cima das rotundas e o giro. Agora, nós não precisamos de grande plano nenhum. Nós precisamos de ter governo e ser governado. E para isso eu não preciso de ir buscar um homem providencial como o António Costa fez ao António Costa Silva Santos. Senão, eu escolhi o António Costa Silva Santos para primeiro-ministro. E se o António Costa não serve e quer escolher outro, como Cavaco não servia e escolheu o Porter, então que nos apresentem em eleições os gajos providenciais e não os gajos circunstanciais. Disse. Portanto, vamos de vez em quando. E foi exatamente este mesmo Costa, Bruno Palma, que nos veio dizer, o Costa não estratégico, mas o Costa da circunstância, que nos veio dizer, sem podermos dizer nós não, que a partir de agora estamos por nossa conta. Porque há Covid, mas aguenta, não é, Bruno Palma? É verdade. Mas o Costa não nos vem dizer que há Covid e que aguenta diretamente. Há uma série de personagens sinistras que nos vieram dizer primeiro que não haveria Covid, era uma coisa chinesa. Depois havia Covid, mas não chegava cá. Depois chegou cá, mas não é preciso usar máscara. E assim sucessivamente, como temos repetido infinitamente. Agora, quando há instituições públicas que têm umas políticas e outras que têm outras políticas absolutamente contraditórias, eu acho que é um tema absolutamente gasto. Hoje ouvi um médico que dizia fazer e que perguntava e questionava que fazer testes, testar para quê? Porque se as pessoas acusarem positivo, nós não temos forma de as ajudar. E a única questão que temos é mandá-las para casa. Agora, se mandarmos todas as pessoas para casa, o país para, a economia morre. Não faz sentido. Portanto, se calhar faz sentido é mandar para casa as pessoas que verdadeiramente necessitam e de não promover convívios, como se promoveu, sei lá, em Fátima, na festa do Avante, etc. E que parece que esses trouxeram já resultados, pelo menos já há quem faça a ligação entre esses eventos. Aqui o Gata já tem essa teoria da conspiração que vai ser interessante ouvir, mas de qualquer das maneiras acho que há um grande desgoverno. Agora, finalmente nós temos a consciência que há um bichinho, além do Ministério das Finanças e da PIDE-DGS, há um bichinho pequenino que não se vê e que nos consegue pôr a todos em sentido. E é importante começarmos todos a lavar as mãos e não... Exatamente. Obrigado, Bruno Palma. Vamos lavar todas as mãos e não cuspir para o chão. É uma coisa, foi a grande ensinamento que tivemos do Estado. Jorge Máximo, percebeste hoje ou ontem? O grande ensinamento foi lavar as mãos e cantar os parabéns ao mesmo tempo.
Esse é que é Exatamente. Queria Tu ver. percebeste hoje a ideia de se usar máscara na rua, nos sítios onde houver muita gente? Eu não é pela densidade, sei lá, um gajo entra na Avenida dos Aliados e se ela tiver muita gente, a gente põe a máscara, é porquê? Epá, eu vou dizer uma heresia. Eu acho Força, estamos cá para isso. que E muito mais. eu acho que o país não pode parar e a malta tem que trabalhar e ir à escola. Nesta altura do campeonato já não há nada a fazer. E eu sei que isso vai ter riscos. Mas nós não podemos esquecer o seguinte. Acho que em média, face aos últimos anos, já morreram mais 6 ou 7 mil pessoas que a média dos últimos 10 anos. E do Covid foram só 1000. E, portanto, quer dizer que há aí outros peixinhos que a malta está a desvalorizar. E uma coisa curiosa, e de certa forma bastante reveladora do que está a acontecer, foi uma declaração do ex-secretário de Estado da Saúde, quando saiu, zangada por ter sido destituída, e ela vinha a dizer que... Estás a falar da Jamila? Não estou a falar de uma alegada secretária de Estado que saiu. E ela veio dizer que este ano é que o SNS vai dar lucro. Pois bem, essa mensagem diz muito. É porque o SNS este ano gastou muito em máscaras e ventiladores, mas poupou uma nota de massa em consultas, em colonoscopias, em endoscopias, em operações de diagnóstico ao cancro, em taxas, etc. Bom, e aqui há, como diz o outro senhor, uma faca de 2 legumes. E, eu acho que vai haver aqui a capacidade de gerirmos esta coisa. Eu acho que a malta, quando vir muita gente, por exemplo, tu estás no meio de uma convenção do Chega, convém pôr a máscara, não é? Está muita gente, não é? Estás no meio estás no meio do supermercado, tens a máscara. Estás a andar de bicicleta, não precisas de pôr a máscara, acho eu. Portanto, eu acho que as pessoas têm que começar a usar o seu cérebro e não esperar as conferências de imprensa para a graça, para dizer o que João Gata, o primeiro-ministro, quando nos diz que, basicamente, olha, vocês portugueses é que têm a responsabilidade de se entender aí com as regras e não sei o quê. Organizem-se. Organizem-se, exatamente. Está a admitir que nós podemos tranquilamente, como já há estimativas de matemáticos do Instituto Superior Técnico, aos 5, 6 mil, que isto já está conversado com o Marcelo, e se quinarem 6 mil ainda está dentro dos planos? Depende de quais sejam os 5 mil, não é? Pois, a questão é exatamente essa. Mas se não foram os nossos 4... Olha, espera aí que estou aqui a dar um... Acabaram de meter aqui isto. What's the meaning of life, não é? Sim. A capa da Guardian Weekly. A capa da Guardian Weekly, porque eu tenho... Com o Putin. Não, isso é para o Paulo. Isto tem muito a ver com esta isto é o contrário. Estão vocês preocupados com o Covid. O Putin mata mais que o Covid. Repara-me uma coisa. Inclusivamente com o vírus. Hoje, curiosamente, pela primeira vez na vida, eu não consigo estabelecer contacto com a minha médica de família. Não existe. Não tenho apoio absolutamente nenhum, não há e-mails, não há telefones, nada funciona. Mas, não podes tratar mal. Mas aqui ao lado tem todo o acompanhamento espetacular do seu médico de família, porque é noutra zona e é o outro departamento. Portanto, há aqui coisas que umas funcionam, outras não. A minha mãe, infelizmente, teve um problema na semana passada, foi para a Santa Maria de Urgência, falou com a miúda que é doutora, que tem 20 anos ou 23 anos, mas que já lá está a levar com a tareia das urgências,
e disse à doutora, o meu filho faz isto e faz aquilo. Vocês sabem que é o Festival Mental, que vai está próximo. E deu-me o e-mail da senhora doutora para lhe oferecer um bilhete. Isto é bonito. Olha, tão querido. Hoje dei-me ao trabalho de responder à senhora doutora que assistiu a minha mãe, porque isso eu também sou obrigado, a agradecer-lhe o excelente trabalho que fez, no Hospital Santa Maria, nas urgências, uma velhota de 90 anos, sozinha, porque não me deixaram lá entrar, e disse, olha, por causa destas confusões... Foi o dress code, hein? Da DGS e destas coisas todas, e não sei o quê, eu não posso oferecer bilhetes. Se quiser ir ver alguma coisa do festival, tem que se dirigir à bilhética do local. Pronto. E não é que ela me respondeu. Portanto, os e-mails funcionam. Só com a minha médica de família é que não. Portanto, aqui alguma coisa se passa. Queres partilhar o nome da senhora, eventualmente? Se calhar não foi com a minha cara, não sei. Agora, o aguenta, porque vamos ter que aguentar. Isto não há dúvida que eu estou constipado neste momento, como vocês podem ver, e estou mesmo aflito, com muitos espirros e não sei o quê. Tenho um festival à porta. Eu sei que as pessoas, quando eu espirrar... O Jorge Máximo caiu agora. Caiu. Quando as pessoas... Mas respeita aí embaixo, João Vasco, olha aí para baixo, a ver se ele está aí. Não. É a imagem que está em cima. Foi à casa de banho. Aí está ele. Quando as pessoas olharem para mim, eu espirrar aqui, ou sei lá aqui, mas eu espirro, toda a gente vai dizer que tem Covid. É que, de repente, nós já não temos constipações, nem gripes, nem outras coisas. Temos Covid. Podemos matar alguém. Mas tens que mudar de desodorizante. Sim. porque realmente é chato. Mas desculpem lá qualquer coisa, não dia mal. E agora, quando nós percebemos que vocês, hoje ou ontem, a Ministra da Saúde, a Marta Temido, foi ao telejornal e disse que Portugal tem mais de 700, como é que se diz, respiradores, não é respiradores? Ventiladores. Mas em chinês, com instruções em chinês. Mas há 3 meses, o ventilador português foi chumbado porque não passou numa porcaria de uma linha qualquer, de um contrato qualquer. Lembram-se disso? Sim. Se calhar tínhamos mais 3.000 ou 4.000, já estávamos a vender para a Europa. E quando o António Costa Santos Silva diz que temos que pensar no futuro, e nisto e naquilo, e na produção, e não sei o que, na exportação, é nisto que nós falhamos. Porque em vez de estarmos a apostar naquilo que é nosso, que as nossas próprias empresas e o nosso sangue faz para conseguir manter-nos vivos, e se calhar, porque não ganhar dinheiro com isso, e na saúde ganha-se muito dinheiro, não, somos os primeiros a impor linhas em contratos. É política de triangulação. Mandamos vir o dinheiro, compramos e depois entregamos outros gajos. Pronto, mas é isso mesmo que está aqui. Quando eu no início falei de corrupção e que este país está cheio de corrupção pequenina, é esta pequena corrupção. Que é bem pior que o Covid. Que também vem no Estado. É o próprio Estado que é corruptível e corrupto quando nos obriga a nós, portugueses, a ter que dar voltas sem fim para conseguir chegar a uma porcaria de um objetivo, quando vem uma porcaria de um camon e consegue esta cena em 3 passos. Isto chateia-me de morte, mesmo, porque nós vemos que há muitas coisas que não podem passar pelos mesmos elementos. De morte não. João, desculpa lá, mas eu concordo genericamente contigo. Há aqui um problema, que é o português que adora ter o pequeno poder de lixar o português do lado. Com certeza, mas isso é a pequena corrupção. Não é a pequena corrupção, é o pequeno poder, é outra coisa. É inveja. É inveja, não, ainda é pior, há uma maldade do português, do gajo que é o chefe de repartição, percebes? E que vai lá um gajo qualquer, e o gajo, como tem aquele pequeno poder, que é só aquele pequeno poder, é como os gajos do DML, têm aquele pequeno poder, mas já nem sequer multam, chamam logo. Atenção que nós temos ouvidentes da EML. Vejam lá o que é que dizem da EML, que nós temos ouvidentes da EML.
Eu tranquilo. aconteceu-me ligar a semana passada para a EML Espera, e tá bem. disseram-me que houve a quadrilha. Portanto, vejam lá. Ainda bem. Ainda bem. Um Agora, grande abraço para a EML. Eu quero EML aqui. Eu quero eu não. EML aqui no meu bairro. Não, eu estou Os estruturalmente. comendadores não meterem Não. 500 carros dos Não, empregados. senhor. Eu estou estruturalmente contra a EML, a existência da EML, não faz sentido nenhum a EML e posso explicar porquê no outro dia. E já que vamos ficar só com 3 temas, agora deixem-me lá de 2 coisas. Ainda temos 10 minutos. Não, O pequeno ditador. O pequeno Você- ditador. não, vocês falam 7 minutos, vocês falam 7 minutos à vontade. E tu és um fala mais, Bruno Palma. É verdade. Feito disciplinado. E depois claro, contra. Temos que ouvir os nossos ouvidentes sobre as medidas. Os nossos ouvidentes que nos enviem propostas. Que medidas é que Portugal Olha, precisa para faz acabar lá. com o Covid e para a economia crescer? Pronto, é verdade. Não, temos é de perceber uma coisa, que deixámos de ter um governo preocupado com a saúde pública. Eu não E consegui passamos a ter acabar o meu coisa, mas que se lixe. Vocês Então, ficaram mas queres vocês acabar? ficaram com a ideia. Não, Não, mas mas vocês acaba. ficaram com a ideia. Nós não. The Little Britain. É? Sim, The Sim. Little Britain. sim, Ok. sim em tudo. Até na local shop for local people. E até da forma como os lixaram agora. Exatamente. Agora, quando o nosso governo se demite de cuidar de nós no que toca à saúde pública, para passar a cuidar dos déficits em Bruxelas e do... Eu não digo que não há um problema em relação aos desempregados. Mas há um problema também em relação às empresas. Agora, há um problema de saúde pública. E esse problema de saúde pública é um problema que tem que se resolver com alguma rapidez. Madrid está a fechar, não tarda. Israel começou por fechar. Os ingleses fecham. Os espanhóis já fecham noutros lados. Os franceses também. O Beato não fecha. Não fecha. Nós vamos em uma mão cheia de escolas que já mandaram alunos para casa. E eu não posso crer que o Governo e o Sr. Presidente da República, secundando o Governo, garantam a pé juntos, hoje, que não se feche. Não se fecha, que ninguém fecha. Que não se volta atrás, que não há pausa, que não há nada. É ao contrário. Portanto, lamento que o Governo tenha tido uma atitude de... Já faz o teste, tenha tido a atitude que teve. Para mais, a desculpa do Covid vai servir a muito patrão para despedir, para estar a empresa e... Malandros dos patrões, malandros. Sim, é que não são os desempregados que podem despedir ou que podem comprar fábricas. Não é essa questão dos patrões e dos empregados. Não é. Malandros dos patrões. Não é. Malandros. Bruno Palma. E os senhorios também. E os senhorios. Para fazer Não é por aí. Não é para fazer ruído, não vale a pena. Porque há empresas que continuam a pedir os layoffs, há empresas que fazem um esforço para manter os empregados, há empregados que estão voluntariamente com redução de salário a trabalhar em muitas fábricas. Portanto, E banqueiros. E banqueiros. Olha, Jorge Matias está a dizer que em fevereiro previu mais de 2 anos de fechamento. Ali embaixo. Sim. E era natural. E diz que é benevolente. E vai haver a tal vacina e até haver um medicamento por isto, vai haver uma preocupação de saúde pública que agora é nossa, é da comunidade. Portanto, não tem nada a ver com aqueles que têm de olhar por nós porque nós elegemos. Agora é nossa. Portanto, eu tenho que cuidar que vós não doiceis, não é? Tenho de estar sempre preocupado, vou ligar-vos todos os dias para ver se vocês estão bem. E vocês têm de fazer isso com todos os vossos, porque isto passou. Quer dizer, o SNS, que é o maior, e a Marta até despede a Jamila,
e somos todos muito bons em números, mas de repente não temos nada a ver com os cidadãos, nem com aqueles, como o Jorge Máximo dizia, que ficaram sem consultas, nem com aqueles que ficaram sem médico de família, como diz o João Gata, e eu também estou a tentar contactar o meu médico de família, que me dizem que está nos frutos da batalha do Covid, que eu não sei o que é isso. Não é? E passou para a sociedade civil uma espécie de FP25 da seringa. Não, é uma delegação de competências. Só que É uma delegação de competências. Eu não apliquei a delegação de competências. Mas Por as isso- pessoas não ficam no hotel Saraiva de Carvalho. Não ficam no hotel Quando Saraiva eu de era Carvalho. puto pensava que era um hotel. Mas também te digo, não podia era ser ele a escolhê-los, mas ele não teve uma má ideia, não podia era ser ele a escolhê-los, que era muito difícil. Muito bem, meus amigos, tempo para notas finais. Bruno Palma. Pois, dito isto, temos... a minha recomendação é saiam à rua com capacete, porque a partir do momento em que comecem a chover as moedas, vai-se agravar a questão da pandemia. As pessoas já estão a morrer mais agora do que morriam antes, porque como não vão aos hospitais, morrem de várias doenças que não Covid. Só nos faltava mesmo sair à rua e morrermos com as moedas a cair-nos em cima da cabeça. Isso é que eu gostava de prevenir que não acontecesse. É um segundo Sobretudo surto porque... este. É um segundo surto. Eu tenho a certeza é que, a acontecer, as moedas vão entrar numa sarjeta, a sarjeta está canalizada para um caminhão e esse caminhão vai para as Ilhas Caimã. De certeza absoluta, não há hipótese. Nós só levamos a porrada, nós só ficamos com as nódoas negras das moedas a cair, porque as moedas vão acabar no banco e na conta de alguém. Tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. Isso lembras-me aquela música que é o Caimã em Nova Iorque, que é muito bonito. Jorge Máximo, notas finais. Não, tens de ligar o micro, senão ninguém te ouve. Isso do micro é fundamental. Desculpa. Sobre notas finais, e lamentando mais uma vez não ter chegado ao quarto tema, porque nós deixamos de deixar o quarto E este tema era o sempre quarto o melhor. tema. Este era o quarto tema. Estava- E este que está no ecrã era o quarto tema. O que é feio do CDS. Mas eu quero falar disto porque eu tenho saudades do CDS, pá. Do CDS das boas pessoas, que também as há muitas lá. E que agora está reduzida a uma Agora é coisinha o muito partido da pequenina. trotinete. Olha, Londões tem cada uma, que eu já vi putos Fica para a semana. Nas notas finais, eu gostava de lembrar o tal a decisão do Tribunal sobre o caso da Hortense, da deputada Hortense, que é delicioso e que mostra bem ao que chegámos neste país. Portanto, a senhora, aliás, eu não vou contar a história porque notas finais não tenho tempo, mas aconselho a todas as pessoas, a todos os ouvidentes, para lerem uma crónica genial do meu querido amigo João Paulo, a batalha Muito sobre bom o artigo é muito bom. que diz não me chama Hortense, que me põe tensa, que era uma paródia a uma personagem do Armando José. Mas esta senhora deputada, e que foi ilibada de um processo em tribunal com uma multa de 1.000 euros por ter defraudado em mais de 200 mil dos fundos europeus, com uma chique espertice de uma obra que ficou pendente de umas prateleiras, uma história muito insólita, mas que é casada com o ex-presidente da Câmara de Castelo Branco, que fazia contratos com o pai sem saber que eu era o pai, porque o pai não conhecia o pai, coitado, é uma pessoa que a gente vê poucas vezes, e quando ela foi fazer o contrato até nem Ele só vê o pai nos jantares de Natal, mas também é normal. Continua a ser uma líder partidária no distrito de Castelo Branco, e por isso sempre selecionada em lugares elegíveis para cargos de públicos de relevo, neste caso é deputada, e portanto há ali uma tríade instalada que mostra o que é podre dos partidos, e foi uma das razões de eu me ter afastado um pouco da política, porque estas pessoas continuam a reinar nos partidos políticos. E como se não bastasse, ontem houve mais um caso semelhante, que foi divulgado pela comunicação social, desta vez pelo próprio Correio da Manhã, que é uma coisa que é um canal que eu habitualmente não vejo, do secretário de Estado da Mobilidade também se ter esquecido de dizer que Tens aí o autor.
Um grande abraço para o João Paulo Batalha. Estava na unidade, eu esqueci de dizer que a sogra, porque ele só tinha que dizer, ele veio dizer que a esposa era proprietária de 10% de uma empresa da área onde atuava, mas esqueceu-se de dizer os 55% da sogra, porque de facto, normalmente a gente não gosta da sogra, foi por isso que ele deve-se ter esquecido, não é? Rápido. E, portanto, e estamos a entrar aqui num caminho que de facto venham os 30 milhões, venham, que eles vão ser muito bem pregos, vão ser muito bem pregos. Venham bem. Andem de capacete na rua. Ouçam o que vos digo. João Gata. Olha, eu só tenho como nota final dizer que estou muito triste por ter sido expulso da Comissão de Honra do Benfica pelo Vieira, porque pagam os justos pelos pecadores, quer dizer, Fónix. O que é que eu tenho a ver com os outros dois? Pumba, eu estava lá também, eu sou uma pessoa de bem e sempre fui um grande benfiquista, e então, de honra, e eu gostava de lá estar nas comesanas, porque já lá fui. Eu já fui com muita pena ter saído dessa comissão de honra, porque foi a primeira vez que eu tive honra na vida e fiquei sem ela assim de repente. Acho que aqui está aprovado mais uma vez. Aqui está aprovado mais uma vez como é que este país funciona. E é uma tristeza. Quando nós percebemos que um gajo que manda num clube de futebol sabe antes de toda a justiça e jornais que no dia seguinte vai ser constituído erguido e por isso tem que afastar as pessoas que não podem lá estar em primeiro lugar, tem que afastar as pessoas antes que os outros saibam. Aqui está a corrupçãozinha. Eu, nota final, é só para dar os parabéns à Disney por nada funcionar. Nada! A gente instala, ainda nem tentei. paga e não funciona nada. Mas não consegues ver o Mandalorian, é isso? Nada, não, aquilo faltam calorias ali. Está a dar na Fox, não é por causa do Mandalorian, esse por acaso já vi. E é mau, como tudo o que é Star Wars. Não é nada mau, é a melhor coisa que o Star Wars lançou nos últimos anos. Sim, exato, é a melhor coisa que o Star Wars. É a melhor coisa. É mau. Agora, a Disney, pronto, nada. E como a Disney nada, e gamando aqui uma coisa que o João Gata hoje fez popular no seu feed, nada melhor do que quem tem a sorte de ter o HBO pago por uma das operadoras que funciona, o Raised by Wolves, que é o regresso do Ridley Scott à realização em televisão, com um extraordinário argumento de um maluco, de um completo louco, e que vale muito a pena ver, porque põe em causa coisas que daqui a que os nossos filhos vão ter que pôr em causa. Aliás, a nossa geração não. A Mas os nossos HBO filhos não está com têm. essa tendência, é de pôr online séries que os nossos filhos deverão ver. Exatamente. HBO, não é? Sim, quer a Netflix, quer a HBO. E já que falamos da Netflix, o documentário do dilema social, de facto, que está muito bem feito. Número 1 em Portugal, achei inacreditável. Aplaudo os portugueses. Para vocês, portugueses, o meu aplauso de porem como número 1 de visionamentos em Portugal da Netflix um docudrama que realmente fala daquilo que é importante, mesmo muito importante, que é a nossa dependência das redes sociais e dos algoritmos e da inteligência artificial e de coisas que ninguém compreende. E dos podcasts. Não, e perguntas tão válidas como esta a que não respondemos. Por isso, até para a semana. O CDS perdeu-se no algoritmo. Até para a semana. Lost in Translation.